hoje, no tempo que está, né? A forma como você saiu e gravou aqueles stories um atrás do outro e tal, hoje você consideraria errado, chegaria a considerar ir pela mesma forma, ou talvez você teria colocado isso para o Brasil de uma forma mais branda, não tão intensa? Cara, eu não sei muito te responder essa pergunta, porque eu, sinceramente, muita gente vai discordar de mim, mas eu nem acho que foi tão intenso assim. Uhum. Porque eu não contei metade da história. Sim. Sabe? Eu omiti muita coisa para não ferir muita gente. Não, eu fiquei olhando os stories. Disse, não, cara, não fala mais, não fala. E pá, e vinha outro. Eu disse, meu Deus. Mas eu percebia que você estava fazendo um esforço de um autocontrole, assim, de um crivo, e de tentar selecionar as palavras, selecionar as colocações e tal. E mesmo tudo. assim feriu muita gente. E mesmo assim chegou a ser muito forte, não é? E eu olhava e disse, cara, e era um atrás do outro, e eram uns preto e branco, né? Que você, pô, meu Deus, esses stories preto e branco não vai parar mais. Essa história preto e branco não vai parar mais. Cheio de pontinho. E eu olhava, e ele corria, e ele fazia caminhada, e parava, e falava, e era caminhando, e correndo, e dizendo, eu disse, cara, tem uma pedra pra esse cara tropeçar, parar. Para de falar, para. E ele ia, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, né? Mas como que é? Você acha que, claro, não foi tão forte? Claro, foi, né? Mas não foi tão porque você segurou muita coisa ainda. Mas a repercussão foi muito forte. Né? Então, mas o que rola? Quando eu saio da Cola de Deus, eu saio de verdade com vontade de viver em paz. Certo. Com vontade de viver muito em paz. Só que eu não tive essa devolutiva da comunidade na época. O fundador estava na comunidade ainda. Estava na comunidade. Assim, e é isso que é uma coisa que é muito importante de deixar claro. Isso. O que vocês entendem por Colo de Deus hoje, que vocês veem hoje, é totalmente diferente da minha experiência. Aquela realidade lá. Que a gente tinha lá o fundador, a gente tinha outras pessoas na liderança, era outra. Esquece. Tudo que vocês veem hoje bonito e tudo mais, não era desse jeito, sabe? E não que tudo que eu vivi também foi ruim. Sim. Só que eu queria viver muito em paz, mano. Muito de boa. Só que as coisas foram começando a ficar difíceis. E aí esse é o ponto que eu prefiro não falar pra não expor outras pessoas. Eu não tenho problema nenhum de falar. Sim. Porque assim, graças a Deus, a minha ficha é muito limpa, mano. Muito limpa. Pode pesquisar. Ninguém tem nada pra falar de mim. Mas a gente não pode dizer o mesmo de alguns personagens dessa história. Mas eu sempre, por respeito, por zelo à obra e tudo mais, eu sempre quis deixar de boa e tudo mais. Só que acontece que as pessoas me perguntavam muito, cara. Muito. Por que você saiu? O que tá acontecendo? E eu sempre ficava muito de boa, mas as pessoas ficavam perguntando. E aí aqueles stories foram justamente pra, tipo assim, pra dar pro público aquilo que eles queriam. Porque eu poderia muito fazer, tipo assim, um vídeo que não combina com a minha personalidade. De tipo assim, gente, tá tudo bem, porque não tava tudo bem. Eu tava passando por um processo muito difícil. Não só pessoal, mas judicial também. Muitas coisas na questão prática das coisas estavam sendo resolvidas naquela época que estavam muito difíceis. Então não tinha como eu fazer um vídeo fingindo que tava tudo bem. As pessoas iam perceber que era mentira, entendeu? Naquela época, a gente era chamado para os eventos e a gente não podia se encontrar. Que estava muito complicado naquela época. Então, o público queria uma resposta. E eu dei uma resposta dando para eles a minha versão do que aconteceu, emitindo muitos fatos, principalmente falando de coisas pessoais. Eu não quis falar da vida pessoal de ninguém, de coisas pessoais da minha vida e da minha vivência, mas dando um panorama geral de como que foi a minha experiência ali, sabe? Só que aquilo ali já foi muito um baque para muita gente, porque as pessoas não têm noção de como que funcionava, né? Na época, na comunidade, assim. Mas sabe do que eu me arrependo? Eu me arrependo primeiramente do meu uso da internet em geral. Porque hoje, na minha maturidade, eu vejo que a internet é um lugar muito difícil, mano. Muito difícil. Eu poderia falar as mesmas coisas que eu falei, por exemplo, numa sala conversando com algumas pessoas.
tem outro impacto. Porque as frases, elas saem de contexto, as pessoas pegam partes e as pessoas interpretam do jeito que elas querem, elas acham coisas, elas criam coisas. Eu vejo que na internet também é um lugar que as pessoas elas não estão dispostas a sentar e escutar. Elas sempre querem omitir uma opinião. Sim. Elas querem normalmente escutar uma coisa que seja de acordo com aquilo que elas já acreditam. Elas não querem terem esse contraponto. Isso. Então, hoje em dia, mano, se você me vê discutindo na internet, dá um tapa na minha cara. Sim. Porque é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Não gera frutos, entendeu? Não gera. E aqui eu não tô falando que a gente não pode falar sobre assuntos polêmicos, mas isso é diferente de entrar em briga. Isso. Briga na internet não leva a lugar nenhum. Isso é uma coisa que eu entendi. E a outra coisa também que eu me arrependo em relação a isso é porque eu não tinha noção do que os membros da Colo de Deus estavam passando naquela época. Ah, tá. Que eu fui saber, tipo, ano passado. Ano passado foi que eu dediquei o meu ano passado a encontrar muitas pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de pedir desculpas pessoalmente, escutar delas Que e me de certa reconciliar. forma você ama, você gosta, você tem... Eu tenho um carinho muito especial por muita gente de lá, muita gente mesmo. E eu tive a oportunidade de escutar o que eles estavam passando. Eles estavam passando por horrores lá, sabe? Muitos problemas com a fundação, muitos problemas de organização interna da comunidade, muitas crises. A minha saída mexeu muito com a comunidade internamente. Sim. E aí, pra eles, machucou muito eles, esses stories. Porque eles já estavam passando por um tempo difícil. Aí e aí eu fui lá e... Pá. Dei um soco, coloquei o dedo na ferida. Eles sabem que tudo aquilo que eu falei é verdade. Só que eles não precisavam de uma exposição pública de tudo aquilo, não naquele momento. Sim. E eu amo muito a Colo de Deus. Eu amo muito a comunidade, eu amo muito a obra, eu amo muito o carisma e eu amo muito as pessoas. Em nenhum momento eu fiz aquilo pra machucar ninguém, pra atacar ninguém. Eu tava de verdade, inclusive eu falo isso naqueles stories, eu falo assim, gente, eu tô falando isso aqui, é a última vez que eu quero falar. Eu vou falar pra vocês porque eu quero me livrar dessa história, porque eu quero seguir minha vida. Mas as pessoas, inclusive isso acontece até hoje, muito menos, mas as pessoas elas não me deixavam seguir a minha vida. Eu queria gravar as minhas músicas, fazer as minhas missões, cuidar da minha família, eu era recém-casado, sabe? Tipo, eu queria viver a minha vida, mas as pessoas não me deixavam. Não me deixavam. As pessoas também inventavam muitas histórias. Tem muita gente que acha que eu saí da comunidade porque eu engravidei a Larissa. Sendo que a gente foi ter filho 1 ano e meio depois de casado. Tem gente que acha que eu saí da Colo de Deus por causa de dinheiro, por causa de direito autoral. Se vocês soubessem, meus amigos, a luta que até hoje para eu conseguir os meus direitos, entendeu? E mesmo assim, se tiver, não é muita coisa. Direito autoral no Brasil... Assim, hoje não é mais, mas na época que as músicas estavam bombadas eram. E eu não tive acesso a esse retorno hoje financeiro. não. Hoje não seria tanto como naquela época. Não como naquela época. Mas assim, as pessoas tinham uma noção, elas achavam que eu tava vivendo uma vida de luxo e que eu saí da comunidade de vida porque eu queria viver uma vida de gente rica, entendeu? Sim. E assim, eu de verdade não tenho que provar nada pra ninguém. Mas me incomodava perceber de que a narrativa da história não estava na minha mão. Entendi. Então, naquele momento, eu senti uma vontade de tomar a narrativa e falar assim, ó, eu vou contar pela minha boca o que realmente aconteceu e que me levou a sair da comunidade, né? Só que a internet, né, mano? Só fez polêmica, só fez um monte de gente ter várias versões da história e não deu em nada, sabe? Então, eu acho que no final das contas, assim, eu faria... Não sei como eu faria, mas eu faria diferente. Faria um pouquinho diferente. Faria diferente. Cara, você canta muito. Obrigado. Você tem uma capacidade vocal, assim, fora do comum, não é? Além da unção. Você entra ali e toma conta de tudo e tal. Você chegou a parar nesse tempo em que o seu nome e a sua presença meio que chegou ao universo da música católica, mesmo ali no início da Colo, A Casa Não Sabeis, a gravação de baixo financiamento e tal, de tentar melhorar técnica vocal, estudar, vem cá, fonoaudiólogo e tal, me escuta, diafragma, não sei o quê, respiração, vibrato, melisma, como é que chama? Falsete, não sei o quê. Você se preocupou com isso para chegar hoje ao nível que você tá, assim, para cantar no show? Não, cara, não. Eu comecei a estudar canto ano passado. Caramba. Ano passado. Pra metade do... Pro finzinho Aquecimento do ano, no canudinho? Cara, sou péssimo com essas coisas. Sou péssimo.
Os fonos ficam loucos comigo. Um abraço pro Diácono Léo da Dom. Léo é muito chique, viu? O Léo, ele assopra o canudinho, ó. Não, acho a coisa mais linda do mundo. É lindo. O Valmir Alencar nebulizador. Tudo. Valmir Alencar cheio dos Lightbox, não sei o que e tudo mais. Eu faço aquecimentinho básico que aprendi com a galera, assim, e tal. Agora que eu tô com um professor... Não que significa que isso é o ideal, né? Você tem que melhorar no aquecimento vocal. Não, claro. Né? Não, em relação a aquecimento vocal, isso eu sei fazer. Tipo, de boa. Mas em técnica vocal é outra coisa. Isso. Saber onde encaixar a voz tecnicamente falando, sabe? E saber exatamente que eu estou fazendo uma voz desenhada, sabe? Isso. Por exemplo, um Bruno Faglione da vida, do Sim, Rosa de Sarau. sim. Ele é um cara estudado. Ele sabe o que tá A falando. voz dele não é só dom. Isso. Ela é lapidada pelo estudo, sabe? Tipo, você vê que ele abre a boca de um jeito diferente pra sair o drive que funciona com a questão do rock e tal. Ele é um cara estudado. E ele realmente é. Ele é um cara muito aplicado na questão musical. Eu já não, assim. Muito por conta do meu background também, né? Eu era de comunidade, né, mano? Tipo assim, que estrutura que comunidades em geral dão pra gente estudar. A minoria das comunidades tem isso, assim, sabe? É uma coisa que agora também com recursos financeiros que eu consigo pagar um profissional legal, que eu também não posso ter um professor de canto básico, porque eu já canto há muitos anos, já tô num nível avançado. Então precisa ser um professor bom, professores bons são caros, sabe? Não faz no arroba, não, né? Não faz no arroba, né? Não faz no arroba. Nem quero, eu tenho um pavor desse negócio de... Ah, você tem? De arroba. Por que você tem? Por favor? Cara, eu só gosto de fazer no arroba quando eu sinto que realmente vai dar um retorno pra pessoa. Sim, porque sim, porque me dá a sensação que eu tô passando a perna na pessoa, tá ligado? Mas quando realmente eu sinto que tá ajudando, tipo o assim... Hello agora, por exemplo. O Hello vai dar resultado. Exatamente. Seu público vai pra lá. Exatamente. Você só vê os comentários, nossa, não conhecia, tá pronto. Então é uma parceria que tá funcionando. Isso. Agora, tipo assim, a tia da tapioca quer me dar uma tapioca no arroba... Não, é melhor não me dá no arroba, não. Me dá no amor e na caridade, mas não me dá no arroba. Porque o meu público não vai comprar sua tapioca. Porque deve ter uma tapioca perto da casa deles, entendeu? Mas assim, é complicado esse negócio de arroba, tá? Que hoje em dia... Isso aí é mesmo. Hoje em dia tá muito, né? Tá demais. Daqui a Mas pouco estão querendo pagar show também em arroba. Assim, vem fazer o show aqui em Juazeiro do Norte. A gente faz um story seu. Agora, então quer dizer que técnica vocal você está começando agora mesmo. Então, por exemplo, todo aquele crescimento, as músicas que você gravou e tudo na Colo, não tinha um estudo de técnica vocal aplicado ali para você estar cantando como cantor em tantos e tantos. A minha técnica vocal de hoje... o conhecimento que eu tenho de, sei lá, isso que você falou, assim, falsete, melisma, vibrado, voz de peito, voz de cabeça, não sei o quê, tudo isso é estrada de fazer muito e percebendo, entendendo a minha identidade musical. E também o meu ouvido é muito bom. Eu sou muito bom de repetir coisas que eu escuto, assim, sabe? Então eu sou muito fã, por exemplo, de R&B, que é um estilo que tem muito melisma. Então, assim, a Larissa morre de rir, assim, porque eu coloco uma música, tipo, aí faz um... Aí eu fico... Até tirar aquele melisma, sabe? Então, o meu ouvido é muito bom, então me ajuda muito nisso, assim, sabe? Só que, assim, existe um estudo do melisma. Isso eu nunca fiz. Eu sei fazer a técnica, mas eu nunca fiz, tipo assim, vamos pegar a escala pentatônica menor. Aí, tipo... Sim. Que isso é muito massa, né, cara? É muito massa, mas eu acho um pouco chato. Você acha? Difícil, né? Não sou muito estudioso. Não vou fingir aqui pra você. Não sou. Mas tem que ser, né? Tem que ser pra melhorar. Tá fazendo agora, Tô fazendo. E tá sendo bem legal. Tá sendo uma experiência de explorar outro ambiente, outro lugar, assim, sabe? E eu quero sempre aprimorar, né? O meu próximo projeto, quero estar cantando melhor do que o último. E que essa legal, é a ideia. cara.